eu quero que você receba ele com muito carinho, o pastor Júnior Rochirola, autor de um best-seller, viu? Ele vai estar aqui falando sobre o material dele. E que alegria, que honra para nós receber você aqui na nossa conferência Perfumadas. Estou muito feliz. Amém, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. Amém, amém, amém. Deixa Deus te usar. Amém. Tive a honra e o prazer de conhecer ele e a esposa dele lá em Brasília. E foi um momento precioso lá. Deixa Deus te usar. Glória a Jesus. Muito boa tarde, mulherada. Meu Deus, vocês estão cansadas? Muito boa tarde, mulherada. Eu estava orando, Deus, não usa tanto os preleitores que estão ministrando antes do que eu, porque senão eu fiquei com a parte mais difícil. Ministrar à tarde não é fácil, né? Eu estou brincando, eu não estava orando assim não. Eu creio que Deus tem uma porção para cada momento e você não está aqui por um acaso. Quero agradecer a pastora Andréia. Eu tenho ouvido falar muito de você também, da conferência Perfumadas, que realmente é uma conferência que tem abençoado o Nordeste e com certeza tem alcançado o Sul também, porque o seu testemunho tem chegado primeiro, e eu louvo a Deus por isso. Estou aqui com os meus amigos pastores, Darrell e Márcia. Vamos aplaudir esse casal lindo. Casal que Deus tem usado no Brasil inteiro também. Eu costumo dizer que eles são usados, são um casal mais engraçado para ministrar sobre casamento. Está aqui, ó. Já ministraram aqui? Ah, então já é de casa já. Eu estou também com meu amigo, o pastor Murilo, e a Ariana. A Ariana também, Deus tem usado, tem um livro agora, que ela acabou de lançar. Eu louvo a Deus pela sua vida. E que privilégio estar aqui com vocês, e que responsabilidade também. É difícil ministrar assim com esse time aí me assistindo, né? Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Amém? Eu costumo dizer que eu não sou pastor itinerante. Então, eu tenho a igreja que eu pastoreio em Itajaí, e eu não estou aqui por um acaso. Eu não saio da minha casa sem propósito. Então, se eu aqui estou, eu não tenho dúvida que grandes coisas Deus vai fazer nesse tempo. Deus vai fazer na sua vida, e o meu pedido para você nessa tarde é que você abra o seu coração, que você realmente diga ao Pai: Pai, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Se for preciso me confrontar, me confronte, mas que eu saia daqui completamente transformada, liberta, para um novo tempo, para uma nova estação, em nome de Jesus. Amém? Eu quero apresentar para vocês a minha família. Então gostaria que colocasse aqui no telão a minha família. Está aí. Eu sou casado para sempre com a Michele, e sou pai para toda a vida do João Pedro, que tem 19 anos, e a Isabela, que tem 13 anos. Essa é a família que Deus me deu. Michele, quando nasceu, ela já foi diagnosticada com uma doença, e os médicos falaram que ela não sobrevivia, mas ela sobreviveu. Aos 13 anos, Michele está dentro de um ônibus, indo para um retiro de adolescentes da igreja que ela pertencia, e esse ônibus caiu de cima de uma ponte lá no estado de Santa Catarina, e morreram 7 pessoas. Morreu a pastora da igreja, e morreu 6 amigas da Michele. E com a queda, a Michele teve uma batida muito forte no abdômen, e depois de 2 anos ela descobriu que ela tinha um tumor no pâncreas, e ela foi operada às pressas, e os médicos falaram para ela: você nunca mais poderá gerar filhos. Disse que ela não iria gerar filhos. Quando nós começamos a namorar, a Michele compartilhou isso comigo. E naquele momento foi um baque, porque todos nós sabemos o quanto é difícil receber um diagnóstico assim. Nós casamos, e com 8 meses de casados, Michele apareceu grávida do João Pedro, que é o filho mais lindo do mundo, porque é meu. Ou o filho do vizinho é mais bonito que o seu?
Não, o seu é o mais bonito do mundo. João Pedro, quando nasceu, ele nasceu com um furo, bem no início da coluna aqui, e o médico diagnosticou o meu filho com hidrocefalia. Nós oramos e o meu filho nunca teve hidrocefalia. Aos 6 meses de idade, João Pedro ainda mamava. Michele, num domingo à tarde, ela começou a sangrar muito pelo nariz. E nós levamos ela ao médico. Resumindo, Michele foi diagnosticada com lúpus e púrpura, uma doença terrível que leva à morte, não tem cura pela medicina. Então Michele ficou internada, e como foi difícil para nós essa fase, porque o João Pedro mamava ainda, e para Michele tirar o filho do peito foi muito difícil. E o sangue dela não coagulava mais, porque o mínimo que o ser humano pode ter de plaquetas é 140 mil plaquetas. Quanto menos plaquetas, mais o sangue vira água. 10 mil plaquetas, o sangue vira água, e com certeza a pessoa vai a óbito por várias questões, principalmente hemorragia cerebral. Michele chegou a 3 mil plaquetas. Então Michele vazava sangue por tudo, pela língua, pelos olhos, pelo ouvido, por tudo. Ela começou a ficar totalmente desfigurada, e ela começou a dobrar de tamanho, porque os remédios, todos os remédios eram corticoides. Ela aumentou mais de 50 quilos, e ela ficou irreconhecível em cima de uma cama. E um dia, eu estou dentro do meu carro, e eu orei a Deus, eu disse: Deus, se possível, passe esse cálice diante de mim. Eu fiz a mesma oração que Jesus fez no Getsemane. Quando estava chegando na cruz do Calvário, ele disse: Pai, se possível, passe esse cálice diante de mim. Mas a continuidade da oração de Jesus era: mas que seja feita a tua vontade. E eu, naquele dia, eu entreguei tudo ao Senhor, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu fui orar, nós viramos a noite orando, de quinta para sexta-feira, e na sexta-feira o meu telefone tocou, a médica me chamando às pressas no hospital. Minha mãe, ou melhor, quando eu estava saindo, minha mãe me abraçou e disse assim: filho, vai esperando o pior. Minha mãe queria preparar o meu coração. Chegando lá, a médica disse: Júnior, com toda a medicação que a Michele está tomando, o máximo que ela poderia chegar de plaquetas era 30 mil plaquetas, ainda correria risco de vida, porque o mínimo é 140 mil. Mas a Michele, de ontem para hoje, passou de 3 mil plaquetas para 231 mil plaquetas. Uma semana depois, a Michele estava em casa, de alta, completamente curada. Isso tem um pouco mais de 18 anos. Aí você poderia dizer, ou até mesmo pensar: nossa, a Michele então foi curada e nunca teve mais nenhuma doença. Não, minha esposa já passou por 21 cirurgias. Nos últimos 5 meses ela fez 4 cirurgias. Ela tem o corpo marcado. E sabe que o que me chama a atenção, vocês conhecendo a Michele, vocês sabem o quanto ela é autêntica, o quanto ela é realmente verdadeira. Ela está escrevendo o livro dela, e eu disse: Michele, você pode compartilhar os milagres. Ela disse: Júnior, o meu livro vai ter os milagres que Deus operou na minha vida, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar é que se Deus fizer ou não fizer, o propósito tem que se cumprir. E enquanto eu estiver nessa terra, eu quero viver o propósito do Senhor. Vai muito além de ser curada ou não. Meu Deus, me deu de cano de ferro, pastora. Eu fiquei calado, nem estou mais opinando no livro dela. Ela lança no começo do ano e você vai ter oportunidade. Mas alguns domingos atrás eu estava ministrando e Deus me deu uma palavra para entregar para minha esposa. E eu estava ministrando sobre aquela passagem quando Jesus está diante de uma multidão de 5 mil homens, a Bíblia diz, sem contar mulheres e crianças. Então vamos calcular que naquela época não tinha televisão, 15 mil pessoas. As pessoas tinham muitos filhos, os casais tinham muitos filhos. Então Jesus está diante de uma multidão faminta de 15 mil pessoas,
E tem um menino com 5 pães e 2 peixes, certo ou errado? Sabe quando Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes? Ele pega para alimentar uma multidão de 15 mil pessoas. Aos olhos humanos, nunca se passou de 5 pães e 2 peixes. Mas no partir, houve a multiplicação. Eu olhei para Michele e eu disse: Michele, aos olhos humanos, sua saúde nunca foi o suficiente, mas em todo tempo você viveu o milagre. Em todo tempo o Senhor operou na tua vida. Sabe, eu quero dizer para você nessa tarde, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as circunstâncias contrárias da sua vida, eu não sei quais são os seus problemas, mas uma coisa eu sei: a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Então não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias elas não vão sustentar a sua fé. Mas quando você tem uma visão do alto, quando você realmente confia plenamente no Senhor, Ele opera grandes coisas. Pode ter certeza que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Pode ter certeza que Deus está nessa situação contrária, Deus está nessa provação, Deus está nesse problema, Deus está nessa enfermidade, porque Ele é Deus, e Ele tem poder para te curar, para te sarar, Ele tem poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Então confie plenamente, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nesse tempo, na sua vida e através de você. Amém? Eu trago um abraço também da igreja Reviver, a igreja que eu pastoreio. Eu não vou ter tempo de contar, eu até trouxe algumas fotos, mas eu tenho um tempo cronometrado aqui. A pastora me deu só 5 horas para ministrar. Amém? Estou brincando. Mas eu comecei há 12 anos atrás, e eu gostaria rapidamente de compartilhar com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Depois eu vou entrar na mensagem, para você realmente fazer só um apanhado geral e entender o que Deus fez na minha vida, e o que Deus tem feito também através da minha vida e da minha família. Aos 29 anos eu plantei uma igreja, 12 anos atrás, com 8 pessoas dentro de uma oficina. Um ano depois, nós já éramos mais de 350 pessoas. Eu estava numa vigília, e Deus falou para mim assim: Júnior, atravessa a rua e unge o terreno, ora no terreno da frente. E eu disse para Deus assim: Pai, eu não tenho condições de comprar esse terreno está avaliado em mais de R$1 milhão. Ele disse novamente: atravessa a rua e ora no terreno. Naquele momento eu me levantei, eu tinha 20 pessoas comigo naquela vigília, e eu disse: Deus está me impulsionando a orar naquele terreno. Vocês me acompanham? Todos me acompanharam. Era de madrugada, nós estávamos no meio do terreno que Deus tinha mandado eu orar. Aquele terreno estava alugado para uma empresa que vende pedras de jardins. Então tinha muitas pedras naquele terreno. E Deus falou para mim assim: pede para cada pessoa pegar um punhado de pedra e lançar sobre esse terreno e profetizar que aqui, nesse lugar, Deus vai transformar a realidade de milhares de pessoas. Então naquele momento eu disse: olha, vocês vão pegar um punhado de pedra e vocês vão lançar no terreno, e vocês vão profetizar que essas pedras serão transformadas em famílias restauradas no altar do Senhor. Enquanto eles profetizavam e lançavam aquelas pedras, eu com 1 litro de óleo ungido, orava no terreno e derramava o óleo. Irmãs, parecia um centro de umbanda. Você imagina, de madrugada eu orando, derramando óleo, os irmãos jogando pedra. É tudo doido. 4 dias depois, diga comigo, 4 dias depois, eu estava varrendo, eu era o único funcionário da igreja. Eu estava varrendo na frente da igreja, e um senhor se aproximou de mim e disse assim: eu queria conhecer o pastor dessa igreja. Eu disse: eu sou o pastor da igreja. Ele disse: não, mas eu queria conhecer o responsável. Eu não passei nenhuma confiança. Eu disse: eu sou o pastor responsável, então eu queria conhecer a sua igreja. Entrei, 300 metros quadrados, era um forro, não era chique assim, era um forro simples de TNT. Eu fiquei especialista em colocar TNT. Eu sou especialista em TNT, irmãs. Com cola quente, eu faço um forro lisinho, bonitinho.
Mostrei para ele, tinha um único banheiro dentro da igreja. Eu orava para que ninguém usasse na celebração, porque poderia estragar um culto sagrado. Mostrei tudo para ele, ele disse assim: olha, eu sou o dono do terreno ali da frente. Eu já não sentia mais as minhas pernas. Ele disse assim: eu não sou evangélico, eu sou católico, eu nunca entrei numa igreja evangélica, é a primeira que eu estou entrando. Daí eu pensei comigo, meu Deus, entrou na pior. Uma oficina, forro de TNT, era no piso grosso. Ele disse assim para mim assim: olha, algo dentro de mim diz que eu tenho que construir uma igreja para você. Resumindo, ele construiu uma igreja para quase 1.000 pessoas sentadas, sem eu gastar R$1. Pastor Andréia, uma das melhores sensações da vida é você comprar e outro pagar a conta. Eu profetizo sobre essa igreja, eu profetizo sobre vocês mulheres, que vocês vão comprar e outras pessoas serão levantadas para pagar a conta em nome de Jesus. Eu profetizo expansão aqui nessa igreja local, que Deus levante homens e mulheres para realmente abençoar essa obra. E essa igreja já ficou pequena em nome de Jesus. Nós atravessamos a rua 6 meses depois, era no outro lado da rua, 4 passos, terra prometida. Entramos com quase 400 pessoas, 6 anos depois, éramos mais de 2.000 pessoas. Igreja lotada, 3 cultos. Eu nunca me esqueço que eu fiz um culto com 180 pessoas para o lado de fora. Naquele dia Deus falou para mim assim, pega o óleo. Comecei a ungir terreno na cidade, terrenos gigantes. Um dia eu me deparei na sala de um cara com um terreno praticamente no centro da cidade de Itajaí, de 14.000 metros quadrados, avaliado em R$25 milhões. E pergunta para mim quantos que eu tinha no banco. R$1.850 da conta bancária da igreja Reviver. Eu nunca guardei dinheiro, porque se Jesus voltar hoje, Ele não pega uma conta milionária e gente passando fome na minha cidade. Eu decidi viver pela fé há 12 anos. Resumindo, eu estava negociando um terreno, que eu tinha o desafio de construir uma igreja nesse terreno, que iria me custar R$5 milhões, uma igreja para 3.000 pessoas sentadas, por celebração. Eu assinei o contrato, quando nós saímos fora do cartório assim, minha esposa, o vice-presidente, agora? Eu pensei, agora vocês orem, porque está assinado. Nós não tínhamos dinheiro, para você ter uma ideia, nem de contratar a máquina para cavar as sapatas, mas eu contratei e mandei cavar as sapatas. Ei, eu sou obrigado a falar isso para vocês. Eu não sei por que eu estou ministrando, não é a minha pregação ainda, mas eu acho que vai fazer sentido para algumas mulheres aqui nessa tarde. Entenda que às vezes você está dizendo, Deus, eu estou esperando no Senhor, eu estou esperando em você. Eu, como profeta nessa nação, digo para vocês, mulheres, nessa tarde, Deus está esperando em vocês. Deus espera de nós uma atitude, Deus espera de nós um passo de fé. Obra de Deus é igual o poço caipira. Sabe como que é o poço caipira? Você cava 8 metros, a água começa a subir, quando chega a 1 metro de atingir a boca do poço, a água para. Se durante 50 anos você não mexer nesse poço, vai permanecer a água no mesmo nível. Mas se durante 50 anos você tirar a água desse poço e dar de beber para toda a cidade de João Pessoa, a água vai repor e vai manter o mesmo nível. Se você esperar transbordar para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. O que Deus está falando nessa tarde, comece. Aquele projeto comece, aquele sonho dê o primeiro passo, você que está orando pela sua família, comece a dar o primeiro passo, comece a convidar, comece a fazer alguma coisa, comece a jejuar, comece a se mover,
Porque uma das coisas que eu aprendi na vida, que milagre você provoca. Meu Deus, pastor, eu estou esperando numa cadeira de balanço Jesus fazer. Faça a sua parte. Ei, o Deus que nós servimos é um Deus que não remove pedras, mas ressuscita mortos. Se você entender isso, é meio caminho andado. Começamos a cavar as sapatas, não tinha dinheiro para pagar a máquina. O proprietário, resumindo, em 1 ano e 2 meses, nós construímos uma igreja que custou para nós milhões, e Deus não nos envergonhou. Tudo foi pago para a glória de Jesus, e nós entramos nessa igreja tem 2 anos e meio, com 2.000 pessoas, hoje nós somos 5.000 pessoas, e eu quero mostrar para vocês como que ficou a igreja, que Deus nos deu. Pode passar as fotos, isso. Essa é a nossa igreja, a nossa família. Deus tem feito grandes coisas e eu trago um abraço da nossa igreja. E eu profetizo também aqui nessa casa, que em nome de Jesus, aquilo que nós vivemos lá em Itajaí, Santa Catarina, vocês venham viver o dobro para a glória de Jesus. Senhor, abra as comportas dos céus. Levante homens e mulheres, ó Deus, com coração na tua obra, para cooperar com a pastora Andréia e toda a equipe pastoral dessa igreja. Ó Deus, afaste os desleais, mas que permaneçam aqueles que estão focados no mesmo propósito, e que nada, ó Pai, nada venha impedir o crescimento dessa igreja, nada venha impedir o crescimento desse ministério. Ó Deus, que o Brasil possa conhecer, que o Brasil possa ouvir falar, que o Brasil possa se alimentar daquilo que será ministrado nesse altar, nessa plataforma, para a tua glória, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Amém. Aleluias. Agora eu vou começar a pregar. Sobrou 10 minutos para a pregação, eu acho. Está tudo no controle do Espírito Santo, amém? Amém. Posso atrasar um pouquinho? Então tá bom, depois você se entende com a pastora Andréia. Abra sua Bíblia, quero ser bem breve. Lucas 15, versículo 11 em diante. Jesus compartilhou uma parábola, e eu amo essa parábola, eu amo esse texto. Eu aprendo muitas coisas nessa passagem. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Eu vou ler. Se você não achou, você me ouve, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele,
Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olhe para mim. Esse filho, ele não tinha um bom relacionamento com o pai. Ele tinha um bom pai, mas ele não se relacionava. E por que ele não se relacionava? Eu acredito que esse filho acreditava em algumas mentiras. E ele acreditava na mentira que o melhor era sair da casa do pai. Ele acreditava na mentira que o melhor era viver longe da presença do pai. Ele acreditava na mentira que ele escolhendo o seu próprio caminho seria o melhor para a vida dele. E quando ele sai da presença, da intimidade, da casa do pai, e começa a trilhar as suas escolhas, começa a trilhar o seu caminho, chega um momento que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra da casa do pai, porque ele tinha boas lembranças. Ele começa realmente a enxergar aquilo que por muito tempo ele não enxergou. E por que ele não enxergou? Porque ele não sabia quem ele era, ele não sabia a sua identidade. Então ele não sabia que ele era um filho amado pelo pai. Mas quando ele está passando por um momento difícil, os olhos daquele moço se abrem e ele consegue enxergar aquilo que não enxergava. E quando ele cai em si, ele pensa com ele mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Até aí tudo bem. Até aí tudo certo. Você pode ver que ele está arrependido das escolhas erradas que ele fez. Mas tinha uma mentira que ele ainda acreditava. Qual é a mentira? Que ele nunca mais poderia ser filho, ser chamado de filho. Quando ele chega diante do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Há um arrependimento, há um alinhamento de coração, há uma humilhação, há uma humildade no coração desse jovem. Mas ainda existia uma mentira, porque ele continua dizendo: eu nunca mais poderei ser chamado de filho. Aquele pai não dá ouvido para essa mentira, e aquele pai diz para os seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Preste atenção, aquele pai realmente está trazendo novamente a paternidade sobre aquele filho. Aquelas vestes para mim representam a paternidade. É o pai mudando as vestes, dizendo: não, você é filho. Aquele anel no dedo é aquele pai dizendo: olha, você é honrado aqui nessa casa. Existe um propósito para ti, filho. Existe um propósito, e aquele pai coloca um anel em seu dedo. Mas aquele pai não para por aí. Aquele pai, ele diz o seguinte: coloque sandálias nos pés dele. Aquele pai estava dizendo: tem um destino traçado para ti, filho. Tem um destino traçado. Sabe, por muito tempo aquele filho, ele foi dirigido por algumas mentiras. E todo indivíduo, sem exceção, todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Todo indivíduo, sem exceção. A pergunta que eu tenho para você, mulher, nessa tarde, é a seguinte: o que dirige a sua vida? O que dirige você? O que está dirigindo você neste exato momento? Você neste exato momento pode estar sendo dirigida por um problema que não sai da sua mente. Esse problema tirou a tua paz, tirou a vontade de viver, tirou a vontade de sonhar. Eu não sei, eu não te conheço, mas a pergunta que eu tenho para você nessa tarde é a seguinte:
o que dirige a sua vida. Neste exato momento, você pode estar sendo dirigida por uma lembrança dolorosa, por um vício, por uma pressão, por uma circunstância contrária, por uma mágoa. Alguém te magoou, alguém te feriu, ou até mesmo por uma traição. Talvez aquela pessoa que você depositou toda a sua confiança te traiu. E você chegou aqui na conferência completamente em frangalhos, completamente ferida, magoada, triste, angustiada. E essa traição está dirigindo você porque você não consegue pensar em outra coisa. Ou talvez não seja uma traição, mas talvez seja um abuso que você sofreu lá na infância. E anos após anos, isso vem atormentando a sua mente, isso vem dirigindo a sua vida, isso vem caminhando com você. Esporadicamente isso vem na sua mente e te causa alguma dor, te causa algo de ruim. Diga para você mesmo, diga para você mesma, o que está dirigindo você? Talvez uma decepção, uma deslealdade. Entenda que todos nós fomos criados para desfrutar da paternidade de Deus. E quando você, mulher, desfruta da paternidade de Deus, você descobre o propósito para qual você nasceu. E quando você descobre o propósito para qual nasceu, você segue o seu destino profético nessa terra. Você não consegue seguir o seu destino se você não descobrir o propósito. E você só descobre o propósito sendo íntima do Pai. Não tem como você viver longe da presença do Pai e viver o propósito para o qual nasceu nessa terra. Então, entenda algo nessa tarde. Todos nós precisamos realmente descobrir o propósito para o qual nascemos. Porque sem um significado, a vida não tem relevância, não tem esperança. Então você precisa decidir nessa tarde, ser guiada pelas circunstâncias ou ser guiada pelos propósitos de Deus Pai. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Ser guiada pelas circunstâncias da vida, aquilo que te feriu, aquilo que te trouxe dor, ou ser guiada pelos propósitos para qual você nasceu? Ser dirigida por propósito parte do princípio de saber quem você é, ou seja, resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas para pagar amanhã, não é família, não é o trabalho, não. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. O primeiro órfão que o mundo teve foi Satanás. E tudo que ele quer é nos tornar órfão. Tudo que ele quer é nos tornar órfão, porque o órfão, ele não desfruta da intimidade com o Pai. Então ele acaba não descobrindo o propósito e não tem como ele seguir o seu destino aqui nessa terra. Então tudo que Satanás quer é te afastar. Satanás quer que você se vitimize. Para mim as coisas são mais difíceis. Para mim as coisas não acontecem. Eu não sou tão amada. Ei, mentiras que talvez você acreditou ao longo da sua história, ao longo da sua vida, que tem te paralisado, tem dirigido você para longe do propósito para o qual você nasceu. Mas quando você descobre a sua identidade, tudo muda, porque descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. E quem você é? Filha. Você é filha amada de Deus Pai. Então até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Entenda que Deus criou cada um de nós com um DNA do extraordinário. Se você pegar uma semente, toda semente tem um DNA de algo extraordinário, sim ou não?
seja de uma flor, seja de uma planta, seja de uma árvore frutífera, toda semente ela carrega o DNA de algo extraordinário. Então você concorda comigo, mulher, que toda semente é uma promessa? Só que se eu pegar essa semente que carrega algo extraordinário e lançar nessa plataforma, ela nunca vai germinar, crescer, florescer e frutificar. Se eu pegar essa semente de uma árvore frutífera e lançar nessa plataforma, ela nunca vai cumprir o propósito para o qual ela está nessa terra. Por quê? Porque ela não está no seu ambiente natural, ela não foi criada para estar nessa plataforma. Agora, se eu pegar a mesma semente e plantar em terra fértil, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. E uma semente dá quantos frutos? Muitos, milhares. Isso se multiplica. Se uma semente tem um DNA de algo extraordinário, imagina você, mulher, que foi criada à imagem e semelhança do Pai. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Vocês são lindas, vocês são preciosas, vocês são perfumadas, vocês são princesas do Senhor. Vocês são filhas amadas do Pai, entenda isso. Então pare de acreditar na mentira que você não é amada. Pare de acreditar na mentira que você nasceu para sofrer, para ser enganada, para ser traída. Pare de acreditar nessa mentira, que as coisas para você não acontecem, não fluem. É mentira de Satanás sobre a sua vida. Você tem o DNA do extraordinário plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Mas muitas vezes, a falta de paternidade e de legado gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente que se sente perdida, questionando muitas vezes até o motivo de certas coisas que lhe sobrevêm. Entenda que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E por que isso? Porque não descobriu o propósito para o qual nasceu. Porque não sabe a sua identidade. A partir do momento que você sabe quem você é, tudo muda. As circunstâncias, elas não dirigem mais você. Vai acontecer circunstâncias contrárias, com certeza. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Então em Jesus você pode todas as coisas. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Olha o que esse jovem escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que comecei a viver. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. O meu bisavô, um italiano, ele veio da Itália morar no Rio Grande do Sul. Ele vai conhecer uma italiana também que veio da Itália, chamada Palmira. Eles vão se casar e eles vão ter 19 filhos. Naquela época não tinha televisão. O caso é sério. Ele se torna um homem alcoólatra e totalmente violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. Para você ter uma noção, dos 19 filhos, um deles é o meu avô, chamado Atílio. E deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres: filhos não vêm pronto,
filhos se constroem. Esse meu avô, ele cresce nesse lar disfuncional, ele vai se tornar um homem, vai se casar com a minha avó Adelina, e ele vai se tornar exatamente daquilo que o pai dele era: viciado no álcool e violento. Ele era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barris de vinho e jogava morro abaixo. Ele não deixava ela limpar a casa. Era realmente algo demoníaco. Ela vai morrer aos 26 anos de idade. E ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho é o meu pai com 8 anos, que presenciou muitas cenas. E como eu disse, filhos não vêm prontos, filhos se constroem. O meu pai vai crescer, vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda, chamada Edith, minha mãe. E no dia do seu casamento ele aparece alcoolizado. E ali começa uma história de terror que vai durar 28 anos. Para você ter uma noção, os meus 3 primeiros irmãos não conseguiram completar 1 ano de idade. Todos morreram. Pastor, mas por que eles morriam? Minha mãe conta que um dos filhos, um dos meus irmãos, ela estava grávida de 8 meses. Ele chegou em casa e naquela época eles moravam no interior. Então ela tirava água do poço e deixava alguns baldes na cozinha. E ele chegou de madrugada e ela estava bem barriguda, ela disse, dormindo. Era inverno. Ele pegou 2 baldes de água fria e jogou em cima dela para acordar ela. E se não bastasse, ele bateu tanto nela que ela ficou desfigurada, a ponto de entrar em trabalho de parto que durou 8 dias. Naquela época era parteira. O meu irmão nasceu, mas aos 4 meses ela achou morto no berço, porque ele nasceu com problema de coração. E assim foi com os demais irmãos que eu tive. Foram 2 meninos e uma menina. A menina, dizem que ela era tão linda que ela tinha os olhos da cor do céu. Ela viveu 9 meses, mas morreu no hospital, porque nasceu com muitos problemas, porque minha mãe era muito violentada. Para você ter uma noção, não era só fisicamente, era emocionalmente e fisicamente. Ele às vezes começava uma relação com ela 9 horas da noite, terminava só no outro dia. Eu não sabia disso, mas sabe, pastor Andréia, quando eu fui escrever meu livro, o pessoal da editora foi até a minha cidade e nós marcamos uma reunião com a minha mãe. E chegou um momento, eu achei muito estranho, porque ela pediu para os netos saírem. E eu disse, meu Deus, tem mais coisa que eu não sei, eu já sabia de tantas coisas. E eu vivi muitas coisas, eu presenciei muitas coisas. E quando ela disse que ela era violentada sexualmente também, aquilo para mim foi realmente muito difícil. Porque minha mãe sofreu demais na mão do meu pai. Então a minha mãe está casada com ele, ela não pode se separar, porque ele ameaça ela, que ele mataria ela e toda a família. Os 3 primeiros filhos morrem, ela não quer mais engravidar, ela decide então adotar a minha irmã mais velha. Ela adota a minha irmã mais velha com 1 ano e meio, e agora é a minha irmã mais velha e minha mãe correndo do meu pai. Ele era realmente muito violento. Meu pai entra com uma promessa dizendo o seguinte: Edith, se você engravidar de um filho homem novamente, eu deixo de beber. Minha mãe tenta uma 4ª gravidez, e ao invés de nascer um menino, nasce a minha irmã Cristiane. Agora é 2 meninas, 2 crianças, no colo da minha mãe, correndo do meu pai. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce minha irmã Michele. Agora é 3 meninas. Minha mãe então está apavorada, porque realmente a situação é muito delicada. Ela não quer mais engravidar, e por um acidente, segundo ela engravidou de mim. Quando ela disse para mim que eu fui um acidente, eu já conhecia Jesus. E eu disse para ela o seguinte: mãe, a senhora está enganada, porque antes que eu chegasse no ventre da senhora,
Deus já tinha sonhado comigo. Se algum dia você, mulher, você ouviu isso dos seus pais, entenda que você, antes de chegar no ventre da sua mãe, Deus já tinha sonhado com você, Deus já tinha projetado você, Deus já tinha sonhado contigo, mulher. Eu nasci, meu pai deixou de beber durante um dia apenas, não cumpriu com a promessa. E a minha primeira surra foi aos 7 meses de idade. Eu apanhei tanto no berço, eu estava com manha, que minha mãe estava em cima da cama e ela não pôde fazer nada. Ele ameaçou ela. Então ele me bateu muito. Para você ter uma noção, ela disse para mim: filho, amanheceu o dia, você soluçava ainda. Para uma mãe é muito difícil isso. Eu não lembro disso, mas para minha mãe isso é muito difícil. Ela, inclusive, quando ela compartilha isso, ela chora. E aí começa então a minha história. Por eu ter nascido nesse lar disfuncional, eu me tornei uma criança totalmente distorcida. Quando chegou a época de ir para a escola, eu era muito calado. Eu tinha muito medo das pessoas. O único lugar seguro para mim era a minha mãe, era o colo da minha mãe. Eu tinha muito medo do meu pai, porque o meu pai era muito violento. A nossa casa era toda quebrada, era uma casa muito engraçada. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. A polícia lá em casa era chamada 2, 3 vezes por dia. Quando ele conseguia pegar minha mãe ou pegar uma das minhas irmãs, só a polícia para separar. Era uma coisa terrível. O Júnior foi meu vizinho. Ele sabe da minha história. A família dele acompanhou a minha história. Ele me viu crescer. Para você ter uma noção, a gente virou amigos depois de velho. E agora a gente até compartilha nossa. A gente conviveu na mesma rua, em casas próximas, mas por eu ser muito calado, eu não me relacionava com ninguém. Então na escola foi muito difícil para mim, porque eu era muito calado, muito introvertido, e com isso eu não consegui me encaixar em nenhum grupo. E as poucas vezes que eu me aproximava dos meus amigos, eles me excluíam. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. E num país onde a bola nasce junto com o filho, é muito difícil isso. Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos meus amigos para jogar futebol, eles nunca me escolheram. E um dos capítulos do meu livro é fora do time, porque eu nunca fui escolhido. Eles diziam para mim assim: Júnior, segura que na próxima partida você entra. E nunca chegou a próxima partida. E para mim foi muito difícil, porque eu era rejeitado em casa pelo meu pai, violento, e na escola eu era rejeitado, e além disso, eu também apanhava muito. Quando batia o sino, que eu saía na multidão de alunos, eu me sentia perdido. E eu lembro de cenas, os rapazes me chutando, pegando a minha mochila, jogando longe, porque eu era muito calado. Eu não tinha nenhuma ação. Então eu apanhava muito na escola. E eu cresci nesse ambiente. Então, para mim, se coloque no meu lugar. Uma criança que chegava em casa, tinha que correr do pai, dormimos anos na rua. Quando ia para a escola, apanhava e era rejeitado. Aos 13 anos, eu cheguei no fundo do poço. Eu não conseguia mais. Eu entrei numa depressão tamanha, que eu cheguei para minha mãe, e eu disse: mãe, eu não consigo mais ir para a escola. Eu estava na 7ª série, e aquele ano eu parei de estudar. Eu me tranquei no meu quarto, e eu só chorava. Eu tenho os olhos verdes, porque eu puxei a minha mãe, eu sou claro, meu pai era moreno. E uma das mentiras que eu acreditava, é que meu pai não me amava, porque eu era parecido com a minha mãe. Então a parte do meu corpo que eu mais odiei, por muitos anos, foi os meus olhos. E quantas vezes eu tentei arrancá-lo. Quantas vezes eu tive vergonha do meu rosto. Eu olhava no espelho, eu me achava horrível. Eu acreditava na mentira, porque os meus amigos diziam que eu não sabia correr e nem andar. Então eu acreditava na mentira que eu não sabia andar e nem correr.
E isso para mim custou muitos anos, porque essas mentiras, elas foram dirigindo a minha vida. Eu fui sendo dirigido por essas mentiras, assim como o filho pródigo acreditou em muitas mentiras e decidiu sair de casa, o Júnior também. Ao contrário do filho pródigo que tinha um bom pai, mas acreditou em algumas mentiras, eu não tinha um bom pai, mas eu não conhecia de fato Deus. Porque se eu conhecesse, eu saberia muito bem quem eu era. E nesse momento da minha vida, eu não consigo enxergar nada de bom em mim. Então, eu me arranho, eu me odeio, eu quero arrancar os meus olhos. E para mim foi muito difícil, porque aos 13 anos, minha mãe disse para mim o seguinte: filho, chegou o momento de tirar a tua fralda. Eu cheirava a fralda com 13 anos de idade e chupava dedo. E eu lembro, pastora Andréia, que quando a minha mãe tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado um membro do meu corpo, porque era uma segurança que eu tinha. E para mim foi mais um trauma, mas aos 13 anos eu tenho uma notícia boa. Eu estou na frente da minha casa, e a sogra do Júnior, a irmã Irene, me convidou para ir na igreja, e eu não sei de que forma eu aceitei, porque eu era muito introvertido, mas impulsionado pelo Espírito Santo naquele dia, hoje eu sei, eu aceitei ir à igreja. E quando eu cheguei na igreja, o pastor estava ministrando uma palavra, que Deus nos ama, que nós somos importantes, que nós somos filhos. E eu lembro que eles cantavam uma canção que dizia assim: pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é... Então, eles estavam cantando essa canção, e eu comecei a entender que existia algo bom. E naquela noite ele fez o apelo, e eu que estava no último banco, eu me rendi, eu fui andando, quebrando todas as mentiras que eu acreditava que eu não sabia andar, e eu andava em direção àquele altar, e eu me lancei naquele altar, e ali Deus começou algo novo comigo. Quando eu cheguei em casa, eu já não era mais o mesmo Júnior. Eu disse para minha mãe: mãe, tem algo bom para nós vivermos. Minha mãe não deu muita atenção para mim, porque a vida dela era muito difícil. Nesse período, meu pai já não trabalhava mais, ele estava ficando acamado por conta da cachaça. Então minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a família, sustentar o vício do meu pai, e ainda correr dele para não apanhar. Minha mãe não deu muito ouvido, mas eu continuei na igreja. E o diabo tentou me parar várias vezes, porque o caminho que eu fazia até a igreja, eu encontrava sempre um grupo de meninos que eles me batiam, e eles me ameaçavam que se eu passasse de volta ali, eles iriam me bater muito. Então eu fazia um caminho 4 vezes maior, mais longe, para ir à igreja a pé, mas eu nunca faltei um culto. Um ano depois lá estava o Júnior, ninguém da minha família, mas o Júnior estava descendo as águas do batismo. Aos 14 anos eu desci as águas do batismo, e nesse período o meu pai já estava acamado no fundo de uma cama, do tamanho de uma criança de 7 anos, entre a vida e a morte, no osso e na pele. Ele ficou todo entrevado assim, todo entrevado. Ele era tão danado que minha mãe levava comida para ele, e quando ela virava, ele jogava o prato nela, mesmo nesse estado na cama. Ele fazia tudo nas calças, ele passava nele nas paredes para ela limpar. E uma tarde ele nos chamou a mãe, os filhos, e naquela tarde meu pai aceitou Jesus. Ele pediu perdão para minha mãe, pediu perdão para todos os filhos. Logo em seguida ele entrou em coma, foi para o hospital. 15 dias depois ele voltou para casa, mas dentro de um caixão. E o desafio meu agora era ganhar toda a minha família, minha mãe, minhas irmãs, os meus cunhados para Jesus. Aos 15 anos,
todos desceram as águas do batismo na igreja que eu congregava. Só que, quem era o Júnior nesse período? O meu processo de cura foi dos 13 anos aos 22 anos. Eu acreditava em muitas mentiras ainda. Eu acreditava na mentira que eu não teria amigos. Sabe, Dahel, Murilo, pastor Andréia, agora eu conheci a Sara também. Dizer que eu sou amigo de vocês hoje é um privilégio muito grande, porque por muitos anos eu acreditei que eu não teria amigos. Por muitos anos eu acreditei que eu não teria ninguém para conversar, porque a minha vida na escola foi completamente isolada. Então eu acreditava que eu tinha problemas, eu tinha defeitos, eu era um ser distorcido. Por exemplo, eu acreditava na mentira ainda que eu não sabia andar e correr. Para você ter uma noção, aos 22 anos, quando eu casei com Michele, eu tinha o meu carro, para descer do carro, em qualquer lugar, se fosse no mercado, por exemplo, eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém na rua, aos 22 anos. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar hoje aqui nessa plateia seleta, ministrando a palavra. Mas o fato é que Deus, quando Ele começa algo, Ele termina. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Ele é fiel e justo para terminar. Sabe, na minha adolescência, na minha juventude na igreja, tinha as mentiras de Satanás que eu não teria amigos, que eu não casaria, que eu não teria filhos, que eu não teria esposa, que eu não teria um lar feliz, que eu não seria bem sucedido, mas existiam as verdades de Deus. Tu és o filho amado, eu estou contigo, em mim tu pode todas as coisas, eu tenho projetos para ti. E eu comecei a ter muitos sonhos, eu me tornei um menino sonhador. Por exemplo, eu sonhava em ter projetos sociais para cuidar das pessoas, aos 29 anos, para encurtar e eu finalizar. Aos 29 anos, quando eu plantei a Igreja Reviver, eu plantei alguns projetos sociais. E para você entender toda a minha história, por isso que eu mostrei no início as fotos, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato de criança de 0 a 12 anos. Eu que fui órfão na adolescência, hoje nós temos um orfanato de adolescentes de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, hoje eu tenho um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras do vírus HIV. Quando a família não quer mais, eu cuido dessa mulher até a morte. Se tiver alguma mulher dependente química aqui em João Pessoa, vocês podem mandar para Itajaí que nós pagamos a conta. Se tiver alguma mulher, pastora Sara, lá em Goiânia, pode mandar para Itajaí, que eu tenho o prazer de cuidar na nossa clínica gratuitamente, porque é um compromisso que eu tenho com o Senhor, amém? Eu que passei fome, passei por necessidade, hoje nós temos um projeto chamado Mercado Solidário. Criamos um dinheiro solidário e com esse dinheiro solidário as famílias carentes, elas vão no nosso mercado fazer compras. Eu não quero dar um sacolão, não. Eu quero guardar boas lembranças na memória dos filhos. Porque quando um pai vai no mercado e ele compra bolacha e dá para o filho, não é eu dando, mas é o pai. Esse filho nunca vai esquecer, porque eu não me lembro do meu pai me dar uma bolacha. E isso realmente machuca, porque lá na Pedro Camilo Vicente, a rua que nós morávamos, quando eu olhava para o Júnior, olhava para os meus amigos, o Maico, que tinham bons pais, eu desejava ser eles. Por muito tempo eu desenvolvi um sentimento de inveja, porque eu queria ter o que eles tinham, eu queria ser quem eles eram, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual era a minha identidade. Eu não sabia que eu era um filho amado. Só quando eu descobri, que eu comecei realmente a entender quem eu era, e eu comecei a viver o extraordinário de Deus. Eu que nunca pratiquei esportes, hoje a nossa igreja tem projetos de esportes. Então tudo aquilo que um dia foi uma dor, virou projetos sociais. Eu profetizo como profeta nessa nação, na tua vida. A tua dor hoje, amanhã será o seu maior testemunho para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Eu não sei qual é a sua história, mas uma coisa eu sei,
que encontrar um pai é entender que nós somos gerados nele, convidados a reconhecer a sua soberania e a viver a liberdade do céu na terra. Encontrar um pai é eliminar as pendências, memórias doentias, sequelas do passado e deixar de acreditar nas mentiras e prosseguir mediante a cura e o propósito de Deus Pai para as nossas vidas. Chegou a hora de você ter um encontro extraordinário com Deus. Chegou o momento de você realmente virar a chave. E eu tenho certeza que mulheres aqui nessa tarde nunca mais serão as mesmas. Mulheres aqui nessa tarde nunca mais serão as mesmas. Quais são as lembranças que você tem da casa do Pai? Quais são as lembranças? O filho pródigo não se sentia mais digno. Ele acreditou em muitas mentiras, mesmo tendo um bom pai. Talvez você teve um bom pai, ao contrário de mim, mas muitas mentiras você acreditou. Ou talvez você não teve um bom pai. Chegou o momento de você realmente ser curada, mulher. Eu gostaria que todas vocês agora fechassem os olhos. E toda rejeição, incapacidade, desvalorização, preocupação, incredulidade, manipulação, ansiedade, isolamento, apatia, fracassos cairão por terra. Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente. Talvez o seu pai não era ausente, mas ele não te abraçava. E isso fez com que você realmente se tornasse uma mulher fria. Talvez você até ame os seus filhos, as pessoas que te rodeiam, mas você não consegue expressar isso. Ninguém dá aquilo que não recebeu. Ninguém dá aquilo que não recebeu. Talvez o seu pai até te abraçava, mas nunca falou eu te amo. E hoje você não consegue falar eu te amo. Como é difícil para você expressar os seus sentimentos. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos e nada te preenche, mulher. Talvez você queira que todos e tudo olhem para você como prioridade e atenção. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digna. Talvez você não consiga encontrar nenhum valor em você. Talvez você já disse para você mesma, realmente as coisas para mim não acontecem. Existe uma solução. Existe um pai, e eu encontrei esse pai. E esse pai se faz presente nessa tarde. Ele restaurou minha filiação com ele. E você também pode ter a sua filiação restaurada. Olhe para mim um pouco. Quantas aqui de vocês sente a falta de um pai, não é verdade? Sabe, você, se você tivesse a certeza que você foi a coisa mais importante para o seu pai nessa terra, teria sido diferente? Posso dar um abraço?
Sabe, quando eu estava naquele altar, lançado no chão, prostrado diante do Senhor, sabe, Deus falou 3 coisas para mim, eu quero deixar para vocês, mulheres. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Deus falou isso para mim. Deus nessa tarde diz para você, mulher, quem você é, uma filha amada. Quem você não é a sua circunstância, você não é a sua dor, você não é essa circunstância contrária. E quem você vai se tornar? Exatamente naquilo que o Pai projetou, naquilo que o Pai sonhou. Existem propósitos para a tua vida. Talvez você tenha se definido pela rejeição. Rejeição é um episódio aonde você foi criticada, humilhada, o pai foi indiferente, aonde você foi acusada, invalidada, indesejada, presenciou muitas brigas dos pais, aonde você se sente insegura para o futuro, foi maltratada, abusada fisicamente ou até mesmo emocionalmente. Rejeição é um episódio onde você foi inferiorizada, injustiçada, não amada, comparada, indiferente, privada do básico. Talvez você tenha se definido pelo abuso sofrido na infância, ninguém sabe, mas você sabe o quanto isso foi triste. Talvez não foi pelo seu pai, mas pela ausência dos pais, você ficou vulnerável e o inimigo usou alguém para te ferir. Ei, chegou o dia da sua cura, chegou o dia que o Senhor preparou para você. Quantas palavras contrárias que até hoje vem na sua mente, palavras que você ouviu, que realmente te fizeram paralisar, quantas surras, abandono, tudo isso decorrente de uma rejeição, que virou feridas e ela vai se manifestando primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da vida ela se manifesta em uma disfunção financeira, conjugal, sexual, ou até mesmo uma doença física. Entenda que feridas emocionais são os traumas e dores produzidos pelas experiências da rejeição, e de alguma forma você vai querer compensar essas dores, às vezes na comida, nos gastos, na religião, no sexo. Entenda que o Senhor nessa tarde, Ele te trouxe aqui para te curar. Talvez você tenha dito: pastor, eu tive um excelente pai, eu tive uma excelente mãe, eu não tive problema com meu pai e com a minha mãe. Mas deixa eu te falar algo nessa tarde, mulher, para finalizar. Quando os pais são inexistentes, os filhos são solitários. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Talvez você se encaixe em uma dessas situações que eu estou citando. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios e insensíveis, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais demais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. E quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Eu não sei onde você se encaixa, mas uma coisa eu sei: eu não vim para João Pessoa por um acaso. Eu não deixei a minha igreja por um acaso. Eu não sou pastor itinerante. Eu não viajo porque eu preciso. Eu viajo por um propósito muito maior. E chegou o dia da sua cura. Eu quero fazer um ato profético nessa tarde. Não perca os próximos minutos por nada, porque você pode virar uma chave para sempre na sua história na terra, que vai atingir inclusive a sua descendência. Sabe, eu estava numa conferência tempos atrás, quando eu tinha 33 anos, e o pastor ministrava sobre o abraço, uma mensagem simples. Até então não tinha me tocado nada, mas no final ele disse assim: alguém sente falta de um abraço de alguém? Eu lembrei, Márcia, que quando chegou o caixão do meu pai, ele veio todo entrevado, assim, todo paralisado. Nós não sabíamos que para ele vir deitado, normal, nós tínhamos que autorizar o hospital a cerrar os braços e as pernas.
Então ele veio todo torto, e quando eu cheguei próximo ao caixão, pela primeira vez na minha vida, eu cheguei perto do meu pai. Meu pai nunca sentou para fazer uma refeição, ele nunca me pegou no colo, ele nunca disse eu te amo. E eu tentava abrir os braços do meu pai, porque eu queria dar um abraço nele, mas eu não consegui. Anos se passaram, e nessa conferência eu já era pastor de uma grande igreja. E eu notei que eu precisava ainda de cura, sabe? Até hoje eu estou melhorando, todos nós estamos em processo de melhoramento, sabe? A cada dia uma porção, é uma graça, é uma ferida fechada. E quando eu abracei aquele pastor, eu descobri que o abraço cura. E nesse momento, eu queria fazer um ato profético com vocês, mulheres. Eu queria chamar aqui os pastores, os líderes, homens e mulheres, para rapidamente, os intercessores, perdão, que já estão preparados. Inclusive vocês podem me auxiliar aqui, né, se vocês quiserem. Homens vão representar os pais biológicos e as mulheres vão representar as mães. Porque talvez o seu problema não precisa de tanto assim. Eu acho que é muito, senão vai dar muita muvuca aqui. Eu acho que já está bom. As demais ficam só para auxiliar, para direcionar as pessoas. Vocês podem até permanecer nos corredores para mim, para direcionar as pessoas, tá? Tem que estar um espaço mais ou menos de 1 metro cada um. Aí se sobrar, isso, por gentileza, aí você pode ficar no corredor para me auxiliar, ok? O que vai acontecer agora? Os homens representam os pais biológicos, as mulheres representam as mães. Se o seu problema não foi com o seu pai, mas foi com a sua mãe, você vai vir aqui na frente e você vai jogar tudo para fora. Você vai dizer: pai, eu quero te liberar perdão, porque o Senhor abusou de mim, porque o Senhor largou a minha mãe, porque o Senhor falou isso. Eu não sei o que está dentro de você, mas uma coisa eu sei, que a partir do momento que você confessa, vem a cura. Tudo que o diabo quer é que você fique paralisada aí no seu banco, mas o Senhor nessa tarde nos reuniu aqui com a sua graça, porque Ele tem cura para você, mulher. Então saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se o seu problema foi com seu pai, talvez você vai ter que pedir perdão, porque talvez o seu pai foi um homem bom e você foi rebelde, como filho pródigo, eu não sei. Uma coisa eu sei, Deus marcou esse encontro. Você não está nessa conferência por um acaso. Existe um perfume novo para ser derramado sobre a sua vida. Então, ao som dessa canção, saia do seu lugar e venha aqui na frente, rapidamente. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Seguro te conduzirei ao teu altar. O Senhor te cura nessa tarde. E falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar teus olhos, tuas feridas.
Sim, Pai. Paizinho. Isso, vai sendo curada e vai voltando para o seu lugar agradecendo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao teu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Fica de pé, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Aqui, ó. Tem mais homens aqui, ó. Nessa aqui. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós vamos estar encerrando agora esse momento para passar para outra ministração, queridas. Mas antes disso, eu quero aqui que o pastor Júnior ministre sobre sua vida. E ele vai ter uma direção agora nesse momento para você. Sabe, eu sinto aqui que tem dois tipos de circunstâncias que têm tentado paralisar mulheres aqui. E a primeira circunstância, Deus me mostra muitas mulheres que foram abusadas e você nunca compartilhou com ninguém. Ou talvez compartilhou com poucas pessoas e isso
ainda te paralisa, isso ainda vem na sua lembrança, isso te causa dor ainda. Eu não quero te expor, mulher, mas eu quero dizer para você que aqui o choro é seguro. Nós estamos em família. Essa igreja é uma igreja família. Então aí onde você estiver, eu quero que você levante suas mãos, porque eu quero orar por você. Isso, pode levantar suas mãos bem alto. Deus abençoe muitas mulheres. Eu não vou chamar nem aqui na frente, eu gostaria muito de dar um abraço em todas vocês, mas existe um mover do Espírito Santo aqui nessa tarde. Há muitas pessoas aqui na frente ainda. Olha quantas mulheres. Você que está no lado dessa mulher que está com a mão levantada, eu queria que você abraçasse ela. Realmente é uma dor, é uma situação difícil, mas sinta-se abraçada pelo Pai nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós oramos por essas mulheres, Senhor, que foram abusadas fisicamente ou até mesmo emocionalmente. Senhor, eu oro para que nesse momento o Senhor traga cura sobre elas. Senhor, que elas decidam realmente perdoar o abusador. Senhor, a pessoa que o abusou, ó Pai. Senhor, eu oro para que venha realmente o teu bálsamo sobre elas, ó Pai, e que toda ferida aberta nesse momento seja fechada. Senhor, que ela se sinta realmente curada por Ti, limpa por Ti. Sabemos que muitas mulheres, o Senhor está me direcionando aqui, que muitas mulheres se sentem culpadas, inclusive, e culpada. O inimigo trouxe culpa na sua alma. Nesse momento o Senhor está te trazendo alívio. Você não é culpada. Essa mentira não vai mais te paralisar. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo contra você, contra a sua vida. Que toda paralisia caia por terra, mas que a partir de hoje você viva uma nova estação, um novo tempo. É o novo de Deus sobre a sua vida. Que assim seja. E toda a igreja que concorda, diga amém. Eu quero orar para finalizar por mulheres. Não tem muitos dias, e só levante a mão se for você. Não tem muitos dias você disse para você mesma que só a morte era a solução. Você desejou morrer, você desejou a morte. Quem são vocês, mulheres? Levante as mãos, não é só você não, tem mais. Quem são vocês, mulheres? Deus me mostra muitas mulheres. Olha quantas mulheres. Eu quero que você que está aí no lado, com essa mulher que está com as mãos levantadas, abrace ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda mentira que tem soprado nesses ouvidos caia por terra nessa tarde, Senhor. Em Teu nome, Senhor, eu oro e eu repreendo toda ação do inferno, toda ação do inimigo, ó Pai. Que a partir de hoje essas mulheres possam realmente enxergar um novo sentido na vida, Senhor, que ao abrir os seus olhos, elas possam realmente enxergar o Teu amor, o Teu mover, o Teu cuidado, o quanto elas são preciosas. Que toda mentira de Satanás caia por terra, mas que elas vivam de fato a cada dia uma intimidade plena contigo, a ponto de viver o propósito e seguir o seu destino profético. Eu oro abençoando essas mulheres, e eu repreendo toda ação do inimigo, que até esse momento paralisou, mas a sua história a partir de hoje não será mais a mesma. A partir de hoje é um novo tempo, é uma nova estação, é o novo de Deus chegando sobre essas mulheres, para a Tua glória. E você que concorda, diga amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor Júnior quer apresentar aqui. Eu quero só dar uma palavra para você. O que aconteceu nessa tarde aqui significa ruptura. Você rompeu um ciclo, um lugar, uma história de sofrimento, de dores, de trauma. O que você precisa fazer agora é se posicionar. Então essa memória ferida não mais faz parte da tua história, da tua vida.
Você não pode mais usar isso para permanecer com os mesmos sentimentos, posturas e reações que outrora dominava a tua vida. Agora é nova história. Tá aqui. Porque rompeu, tá seguindo o destino profético. Quer seguir teu destino profético? Se aproprie do que Deus fez em você nessa tarde. E você vai seguir. Você vai avançar. E Deus vai com você à frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.